Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, como disse, Mateus capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 17 em diante. Aqui diz assim, sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos vão achando. Glória a Deus. Então, vamos começar a leitura, tá bem? E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e açoitem, e crucifiquem, e o terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, e fazendo-lhe um pedido. E ele disse, que queres? Ela respondeu, diz a esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, diz, não sabes o que pedis. Pode vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E disseram-lhe eles, podemos. E disse-lhe Jesus, na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-se para junto de si, disse, bem sabeis, pelos príncipes dos gentios, são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos até aqui, para nós lermos aqui essa parte. Depois nós damos a continuidade sobre os cegos os 2 cegos de Jericó. Meus amados irmãos, vocês vejam aqui que o Senhor Jesus, nesse versículo 17, ele subiu ali a Jerusalém e chamou os seus 12 discípulos à parte, né, amados, assim, e no caminho e disse que eles iriam para Jerusalém e o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, ele seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas e iriam condená-lo à morte. Então, aqui nós já estamos vendo, irmãos, glória a Deus, que é a 5ª vez que o Senhor Jesus, né, ele está sempre fazendo essa predição para os seus discípulos e faz referente à sua morte. No Evangelho nós podemos ver isso, irmãos, olha, além dele falar aqui, nós podemos ver lá em Mateus capítulo 12, no versículo 40, no capítulo também 16 de Mateus, versículo 21, capítulo 17 de Mateus, versículo 12, e agora aqui, e também no capítulo 22 de Mateus, versículo 23. Então, já é a 5ª vez que o Senhor Jesus venha conversando referente à sua morte. E cada predição, o Senhor Jesus acrescentava uns detalhes, irmãos, e adicionados ali. E desta vez, o Senhor ele acrescentou para que deles zombem. Aí o Senhor Jesus acrescentou que os gentios iriam zombar do Senhor Jesus, iriam açoitá-lo, iriam crucificá-lo,
pelas mãos dos gentios. Irmãos, veja, quando o Senhor Jesus foi para o julgamento, os judeus, você viu que eles foram lá em Caifás, Anás, eles tiveram um julgamento ali, mas os judeus não poderiam matar o Senhor Jesus. O que eles fazem? Eles entregam na mão dos gentios. Quem são os gentios? Pilatos, tá bom? Pilato é o gentil, é um povo gentil, fazia parte do povo gentil. Então, pode ver que uma parte ali, irmão, Pilato falava assim, mas eu não vejo culpa que Pilato chamou o Senhor Jesus e tiveram uma audiência com o Senhor Jesus, e Pilatos viu que o Senhor Jesus não tinha culpa. Pilatos volta para os judeus, os sacerdotes ali, os escribas, e diz que não via nenhuma culpa digna de morte no Senhor Jesus. E falou, olha, então leva vocês mesmos e vocês façam, né, irmão? Vocês matam. E os judeus falaram que não era lícito eles matar nenhum homem. Então, por isso que eles entregaram aos gentios. E aqui, irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor, né, que já foi entregue. E aí, aqui no versículo 20, então, aproximou-se ali a dele a mãe, né, dos filhos de Zebedeus. Quem eram os filhos? Era João e Tiago, tá, amados? E ela vai e faz, glória ao nome do Senhor Jesus, aqui ela faz um pedido para o Senhor Jesus. Olha só, irmãos, esses filhos de Zebedeu aqui, né, que era Tiago e João, como eu te falei, isso vocês podem encontrar, irmãos, conforme aqui nas Escrituras, você vai encontrar isso aqui lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 18 e 22. Até eu vou pegar aqui para o irmão, para ajudar vocês aqui, ó. No versículo 4, perdão, capítulo 4, versículo 18 ao 22, ó. E no versículo 18, ó. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Ele disse, vinde a mim, eu vos farei pescador. Então eles deixaram a rede e seguiram. E logo adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Pronto, aqui, ó. Aqui nós vemos que o filho de Zebedeu era Tiago e João, e também estava no seu barco com o seu pai, que era o Zebedeu. E eles consertando as redes ali, o Senhor Jesus chamou eles. Então, aqui está identificado, claro, que a mãe estava pedindo aqui para o Senhor Jesus que entregasse no reino de Jesus, que Tiago e João estivessem no trono do Senhor Jesus, um ao lado à direita, o outro lado do lado esquerdo. Veja, irmãos, que isso aqui trouxe até um problema entre os demais irmãos. E o que nós vemos com isso tudo, amados? Vejam bem aqui na palavra do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus. E quando essa mãe fez esse pedido, nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus disse, respondendo para ela, e disse assim, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E os filhos disseram, tanto João quanto Tiago, os dois responderam que sim, glória ao nome do Senhor, que podia sim. Então o Senhor Jesus respondeu para eles, no versículo 23, dizendo a eles, na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence a dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Veja, irmãos, nós vamos observar nessa passagem aqui, né, que o Senhor Jesus, ele prometeu aos seus discípulos se assentarem com os 12 no trono. Aonde nós vamos ver isso aqui, irmãos? Isso aqui foi quando o Senhor Jesus regendo isso na época dele, nós vamos ver aqui no capítulo 19 de Mateus, bem do ladinho aí, e nós vamos ver aqui no versículo 28 e 29. Veja, irmãos, por que a mãe dos filhos de Zebedeu fez esse pedido? Olha aqui que o Senhor Jesus diz aqui no capítulo 19, versículo
29, 28 e 29. Olha o que o Senhor disse aqui, olha, irmãos. E Jesus disse, em verdade eu vos digo que vós que me seguistes são os 12 discípulos. Quando na regeneração, quer dizer, quando o Senhor Jesus regenerar tudo, fazer tudo novo, o Filho do Homem, que é Cristo, se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos. Está vendo, irmãos? A promessa é para os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 19. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha, irmãos, agora vocês entenderam que não foi à toa que a mãe dos filhos de Zebedeu, porque os dois contaram para a mãe deles. Aí a mãe dele vai e faz esse pedido. Irmãos, o Senhor deu aqui que os 12 iriam sentar no trono, junto com Cristo, para julgar o povo de Israel, a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. E aí vejamos aqui que há um orgulho, né, irmãos? Porque eles queriam sentar um do lado à direita e o outro do lado esquerdo do Senhor Jesus. Então eles pensaram em si próprio. E aí, irmãos, não é assim que o Senhor Jesus ensina para nós, que o espírito de egoísmo seja dissipado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Bem, amados? Então, veja bem. Então, o João e Tiago, eles estavam buscando um meio de estar ali através da sua mãe, para estar naquele trono, um à direita e outro à esquerda, né? Para eles ali obter uma proemência sobre os seus companheiros. Ah, irmão, juntamente com Pedro. Por que juntamente com Pedro? Vocês lembram, irmãos, ali no capítulo 16 de Mateus, que quando o Senhor Jesus falava assim, o que o povo diz de mim? Aí um falava assim, profeta João, outros Jeremias, outros profetas, e o Senhor Jesus olha para Elias, o Senhor Jesus olha para eles e fala, e vocês, que vocês dizem de mim? Aí logo Pedro falou, tu és o Filho de Deus, o Cristo. E naquele momento o Senhor Jesus revelou e disse, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Deus revelou a Jonas. Aqui, eu acho que aqueles outros dois discípulos, irmão, sentiu, né, alguma coisa diferente. E foi aqui que ele também pediu para estar do lado do trono do nosso Senhor Jesus, um do lado, para estar ali perto de Pedro também, né? Porque os três andavam sempre juntos, unidos ali, lógico os demais, mas Jesus tinha um amor por esses três, não que ele fazia acepção, é porque eles eram mais dedicados, eles estavam mais à procura, né? Você pode ver que Tomé não, Tomé duvidava, outros ali também, ficava mais ou menos, mas o Senhor não fez acepção de ninguém. Só que tinha três que viram a glória do Senhor Jesus, a transfiguração do Senhor Jesus. Os três entraram junto com Jesus na casa daquela menina para ressuscitar. Enfim, irmãos, nós vemos aqui então, queridos, que eles faziam parte desse círculo íntimo de Jesus. Tanto João, Pedro e Tiago faziam parte dessa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Bom, pelo fato que o Senhor Jesus ter repreendido a Pedro, né, irmãos? Você sabe que depois Pedro, ele também, quando Jesus disse que ia morrer, ia ser entregue pelos judeus, ia morrer, e depois ressuscitado, Pedro repreende, o Pedro fala para o Senhor Jesus que de maneira alguma isso iria acontecer. E ele falava, tenha piedade de ti. E lógico, o Senhor Jesus expulsou, né? Para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, repreendendo. Mas, amados, isso nós vemos lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 23. Bom, e então, provavelmente, João e Tiago, irmãos, também eles tiveram desejado
de usurpar uma posição de proemência que Jesus conferiu a Pedro. Então, você pode ver que Jesus disse, Pedro, sobre essa pedra, que é o próprio Cristo, edificarás uma igreja. Então, o Senhor Jesus deu uma missão a Pedro, né? E as portas do inferno não prevalecerá sobre ela, que é Cristo, né? Então, amado, a morte não tinha poder sobre Cristo, e depois, nós que estamos em Cristo, a morte também não tem mais poder, porque seremos ressuscitados pelo poder de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. E aqui, então, foi isso que esses dois que tiveram esse pensamento. Mas você imagina a confusão, amados, que isso gerou. E o nosso Senhor Jesus, então, falou para eles aqui, né? Pai, pode beber o cálice que eu bebo, batizado o batismo que eu fui batizado? Eles disseram, podemos. Aí o Senhor falou, bom, verdade, né? Vocês podem beber o cálice. Tanto isso é verdade, irmãos, nós podemos ver aqui nesse versículo 20, até o 23, né? O 20, o 23, ele diz que esse cálice, irmãos, que o Senhor Jesus ia tomar, é um cálice de sofrimento. Nós podemos agora adiantar para ver qual é esse cálice que o Senhor Jesus iria tomar. Veja que ainda os discípulos não sabiam qual era o cálice. Vamos ver esse cálice no livro de Mateus, capítulo 26. Vamos lá no 26, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Observa no capítulo 26, versículo 39. Olha o que diz aqui no versículo 39. Glória a Deus. E indo, aqui ele já está lá, o Senhor Jesus está lá em Getsemane, foi orar lá. Versículo 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, é este cálice do sofrimento, a qual o Senhor Jesus iria passar, né? Na ira, quer dizer, ele ia ser morto, onde seria derramada toda a ira de Deus sobre a justiça de Deus sobre os pecadores, que somos nós. Todos os nossos pecados foram transferidos por nosso Senhor Jesus. Amados, vocês estão entendendo como não amar Cristo Jesus, se nós estamos entendendo qual foi a intenção de Jesus na nossa vida? Ele verdadeiramente, irmãos, ele nos ama. O Senhor Jesus, ele nos ama com toda a certeza do coração. Vocês ficam firmes e começamos a entender mais e vamos conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Ele nos ama. E aqui diz assim, olha, então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele soltou essa pergunta porque o Senhor Jesus estava sondando a disposição dos seus discípulos. Ele estava observando se os seus discípulos, irmãos, também iriam sofrer por ele, como ele iria sofrer pelos discípulos e por todos nós. E o Senhor Jesus soltou essa pergunta para eles, para ver se eles mesmos sofreriam também pelo Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Você viu que eles disseram que tomariam o cálice também, né? Veja, glória ao nome do Senhor. Bom, agora, quando o Senhor Jesus falou, na verdade, bebereis o meu cálice, ele estava predizendo o martírio. Podemos ver isso aqui em Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos observar lá em Atos, no capítulo 2. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, João, e isso também em João, né? Então, essa obra, irmão, você vê que o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, e aí o Senhor foi para o céu, o Espírito Santo veio e deu a eles. Pode ver que Pedro tomou o cálice também. Tiago tomou o cálice também. Você pode ver que Tiago, ele foi morto, né, quando Herodes
degolou, passou o fio da espada na garganta dele e foi morto. Ele passou também pelo cálice. Pedro foi crucificado, passou pelo cálice também. João, ele foi condenado, tentaram matar ele, e depois colocou ele lá na ilha de Patmos também. O Senhor permitiu que João ficasse vivo, porque nós tivemos a revelação do Apocalipse, tá certo, meus amados? Então, quando o Senhor disse aqui essa passagem toda, e ele disse que Deus, ele distribui as recompensas. Então, veja, irmãos, o nosso Pai Celestial, ele distribui a recompensa como ele acha melhor para cada um. Por isso que cada um de nós aqui, amados, todos vocês, nós temos que tomar muito cuidado com o espírito da ganância também. O que é, no caso, o espírito da ganância? Um pensamento de ganância, um pensamento vem a inveja, né? Porque Deus está abençoando uma irmã, Deus está abençoando um irmão, e o Senhor, irmão, ele está dando a recompensa para todos. Agora, veja bem, claro, se vocês... Vamos aprender aqui nas Escrituras. Está aqui muito claro para todos nós que os 3 discípulos do Senhor Jesus eram mais íntimos com ele. Entre os 12, era Pedro, João e Tiago. Amados, nós todos somos servos do nosso Senhor Jesus. E, claro, somos co-herdeiros da glória de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus, mas não são todos que são íntimos com o Senhor Jesus. São poucos. Então, os poucos, eles veem mais obra. Os mais íntimos, eles veem milagres, ele vê obras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele vê a prosperidade espiritual com Cristo Jesus. Avança o reino do Senhor. Tá bem, irmãos? E, claro, se vai anunciando o evangelho, vai falando de Cristo, glória a Deus, o Senhor coopera com seus sinais. Vamos dar algum exemplo material? Você está tão íntimo com o Senhor Jesus e você está na rua, alguém aparece enfermo, pedindo uma oração, ou pedindo algum conselho espiritualmente, dizendo, sabendo que tu és uma serva de Deus ou um servo de Deus, e na guia do Espírito Santo você faz uma oração para aquela pessoa e Deus o liberta, por causa da intimidade e a fé que há no coração. Aqueles que têm pouca intimidade, irmãos, procuram ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, nós vemos aqui, amados, que vocês estão aqui, que pegaram um compromisso tão glorioso em referente à leitura da Bíblia. O que isso demonstra? Que vocês estão tendo intimidade, está conhecendo a palavra, está conhecendo Deus através da palavra de Deus. Está vendo, queridos? Então, glorificamos a Deus. Aí, o Senhor, ele vai se manifestando. De repente, vai aparecer alguma coisa na vida de vocês e, de repente, em uma certa situação, vocês vão lembrar, olha, um dia eu aprendi na leitura da palavra de Deus, deve agir assim, assim, assim. Olha aí, conhecimento de Deus através das Escrituras. Por isso que Deus abriu essa porta de conhecer a leitura da palavra. Pode ver, irmãos, que muitos crentes não leem a Bíblia. São pouquíssimos que leem a Bíblia. E agora, quando nós estamos tendo este desejo de cada dia mais ler a palavra de Deus, mais conhecimento. Irmãos, pode observar uma coisa, queridos. Quando nós começamos a ler bastante, vocês podem ver que vai gravando na mente. E, de repente, você vai falar um verso de um capítulo referente a uma situação que está difícil, né? Podemos dizer, ali de Salmo 91, o Senhor é meu Deus, nele eu confio, né? Ele é a minha fortaleza, e assim vocês vão dizendo. E o que acontece? Vocês estão emitindo a palavra de Deus que vocês tiraram das Escrituras e colocou no coração, e do coração veio para a boca, e da boca traz o quê? A fé. A fé, e a fé remove as montanhas. Então, amados, aqui nós estamos aprendendo, glória ao nome do Senhor Jesus, e o Senhor, ele está nos abençoando. O Senhor Jesus, ele confirmou, irmão, novamente o princípio da liberdade do Pai, de determinar quem haveria de gozar
das maiores bênçãos do céu. Se alegrar das maiores bênçãos do céu. Então, Deus tem total liberdade para ele dar a quem ele quiser. Lembra lá, ó, que nós lemos aqui nos versos anteriores aqui, né, amados? Vocês vão lembrar que na reunião passada, nós estávamos lendo, irmãos, aqui no mesmo capítulo, as parábolas dos trabalhadores das diversas horas do trabalho. Vocês lembram? O Senhor, ele estava dizendo que chamou um cedo, das madrugadas, chamou outro às 9 horas da manhã, outro perto do meio-dia, outro perto das 3 e outro perto lá das 5 horas. Quando deu já à noite, chamou o último, pagou o mesmo dinheiro, aí os primeiros estavam lá todos, falou, bom, nós vamos ganhar mais, porque nós passamos a fadiga do dia inteiro, então nós vamos ganhar mais. E ali aquele senhor, ele pega da vinha e ele paga o mesmo valor do dia. Aqueles homens começaram a murmurar, dizendo, mas como? Esse chega por último, vai receber o mesmo valor igual a nós? E ali, então, o senhor da vinha fala para eles, vocês vão lembrar, né? Que quando eles, aqui eu vou até ajudar vocês, no versículo 11, diz assim, ó, e recebendo, murmurava contra o pai da família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga da calma do dia. Aí o dono da vinha, né, o pai da família, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustasse tu comigo um dinheiro? Quer dizer, não, o dono do dinheiro, o dono da vinha, o pai de família, ele tem a sua herança, ele dá a quem ele quer. Ele ajustou com aquele homem um dinheiro por dia, um denário, na parte da manhã. E ele ajustou um final da tarde, o outro, mesmo dinheiro. É dele, ele faz o que ele quer. Isso não tem nenhum desses empregados aqui, esses homens que trabalharam, eles não têm nenhum direito de querer murmurar contra o pai da família. O dinheiro é dele, ele faz com quem ele quer, ele dá para quem ele quiser. E ele quis abençoar todos da mesma forma. E aí, o que aconteceu, irmãos? Ele mostrou, e ele disse no versículo 14, toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti, ou não te é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Está vendo, amados? Então, voltando aqui nas escrituras, lendo aqui no 19, é justamente isso aqui que eu acabei de falar para vocês, que o Senhor Jesus, ele confirmou aquela parábola, né? Porque quando foi pedido esses dos filhos de Zebedeus, que a mãe pediu, o Senhor Jesus veio confirmando novamente a liberdade de Deus para ele dar a quem ele quer. Não é o que nós exigimos, é o que o nosso Pai aprove a dar a cada um de nós. Agora, queridos, tem aqui a palavra do Senhor que ele nos ensina, né? Que cada um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 e outro recebeu 5 talentos, né? O que granjeou 5, que recebeu 5, granjeou mais 5. Então, formou 10. O Senhor falou bem-estar, né? Servo bom e prudente, e o Senhor daria a ele uma recompensa muito grande. Depois, o de 2, granjeou 4. O Senhor também fez a mesma coisa. Mas aquele 1, ele não granjeou nada. Ele pegou, ele trouxe o seu talento, um único talento, que foi o que o Senhor entregou, e disse, olha, está aqui, eu enterrei, porque eu sei que tu és um homem zeloso, um homem duro, e foi falando. Então, eu fiquei com medo e eu enterrei o talento. Está aqui, ó, ninguém roubou, está aqui o que é teu. Aí o dono ali falou, olha, mau servo, negligente, e começou a falar contra ele, dizendo, se você entregasse pelo menos ao banco, eu teria os meus juros. E ali, então, pegou aquele único talento e entregou para aquele que granjeou 5, granjeou mais 5, né? Que deu o total de 10, para que ele granjeasse. E aquele outro foi colocado nas trevas exteriores. Amados, se nós trabalharmos para Cristo Jesus com amor, crendo que, lógico, que nós não temos, né? Não vamos
ficar meditando que quanto mais eu fazer, mais galardão vou ter. Não, como disse, Deus vai dar. Mas também está escrito, aqueles que se esforçam, eles alcançam. Quem bate, abre, né? Quem bate na porta, a porta é aberta. Quem pede, recebe. Enfim, se nós granjearmos os talentos, com certeza teremos um galardão que o Senhor vai nos pagar conforme a vontade dele e também vai dar como ele quer, não como nós queremos. Se alguém aqui ficar trabalhando espiritualmente, dizendo, eu vou fazer tanta coisa que vou receber mais. Não. Você já tem a salvação da vida eterna que Cristo te deu. Agora, vamos sim trabalhar para Jesus Cristo e ser íntimo. Agora, ter a intimidade, claro que isso aí é uma escolha de cada um. Você quer ser íntimo do Senhor Jesus? Quer ser íntima de Cristo Jesus? Pode ter certeza no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenha certeza no teu coração. Você vai ver muita obra de Deus, muito milagre. Porque quem é íntimo de Jesus, ele não duvida do Senhor Jesus, não duvida da palavra dele, tem paciência, suporta, sabe quando é a vontade do Pai, quando não é a vontade do Pai. Então, não tem murmuração, não é mesmo? Então, queridos, vamos aprendermos aqui, em nome do Senhor Jesus, ser mais íntimo com o Senhor e vamos dar graças a Deus, o nosso Pai Celestial. Tá bem? Bom, então nós vamos ver aqui agora, irmãos, sobre a competição desses meninos aqui, né? Que é João e Tiago. Eita, meu Deus! Isso não acontece nos dias de hoje? Isso acontece, santo Deus. Tem que termos paciência. Quem é espiritual tem que ter paciência, irmão. Porque se não for espiritual, dá uma encrenca. Imagina o que aconteceu aqui. Ó, eu vou ler para vocês aqui. Olha a situação que aconteceu aqui. Olha, vamos ver aqui nessa passagem do versículo 24. Olha só. E quando os 10 ouviram isto, indignaram contra os seus irmãos. Contra os 2 irmãos. Viu como mexeram com eles? Até Pedro, né? Porque, na verdade, são 12. Pedro estava entre os 9. Pedro era um dos íntimos do Senhor Jesus. Ficou bravo também. Ficou indignado, né? Então, nós vemos aqui que essa competição entre os discípulos, o que aconteceu? Irmãos, veja, os 12... O Senhor Jesus é maravilhoso, igreja. O Senhor Jesus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus revelou os corações deles. Revelou para todos. Só que eles estavam tão cegos que eles não perceberam. Mas depois o Senhor Jesus mostrou para eles. Jesus, o nosso Senhor, ele viu ali a competição dos 12. Porque os 2 foram competir ali perto de Pedro. Os 9 que estavam lá, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, que eram menos íntimos, né? Veja, ficaram irados, e lógico, Pedro estava com ele, formou os 10. Eles, então, ficaram indignados. Então, ali foi exposto, irmão, completamente a competição deles e o orgulho que estava dentro do coração deles. Irmãos, medite um pouco aqui entre nós. Imagina aqui a nossa querida Irmandade, todos nós juntos aqui, e nós, Deus, é só um exemplo, tá, irmãos? Isso é incabível, tá? E entre nós aqui, Senhor, eu quero estar do teu lado e exclui os demais irmãos. Meus amados, é egoísmo demais, não é verdade? Isso aqui foi um egoísmo, é? E isso traz pecado, é pecado, irmão. Tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele expôs. Agora, vamos meditar nós aqui, entre nós, tá bom? Como que cada um de vocês se vê espiritualmente diante de Deus e diante dos teus irmãos também, seja eles da fé, seja eles também da mesma família de sangue, né? E principalmente na fé, como que você se acha? Você se acha o melhor, tá bom? Olha, irmãos, vocês estão vendo que eu estou lendo as escrituras com vocês, e eu peço em nome do Senhor Jesus, que vocês nunca pensem que eu estaria em melhor condições, que em nome de Cristo Jesus, irmão, que nosso irmão é sábio, pelo amor de Deus, sabedoria vem do céu, e está escrito na Bíblia, aquele que quer sabedoria, peça a Deus e ele dá para quem ele quiser. Então, amados, hoje nós estamos aqui, eu também estou aprendendo com vocês nas Escrituras, porque quando a gente vai lendo, o Espírito Santo também vai abrindo a nossa mente,
sabe? E vai abrindo de vocês também. Como nós estamos todos reunidos, e aí o Espírito Santo abre para todos nós. Mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Somos iguais. Agora, se nós buscarmos mais o Senhor, mais coisas nós vamos aprender do Senhor Jesus. A igreja deu para entender tudo isso, meus amados? Vocês entenderam tudo isso? Eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Todos entenderam essa parte, meus amados? Sim, irmão Júlio, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Pai Deus, irmão Júlio. Glória a Deus, Amém. amém. Ah, ótimo. Eu acredito que também lá os irmãos que estão no YouTube, o irmão Anderson e outros demais que estão lá, também entenderam essa passagem, né? Todos, glória ao nome do Senhor Jesus, vamos procurar essa intimidade com o Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Então, glória a Deus, o Senhor Jesus pega e chama os seus discípulos. Já mostrou para eles que eles estavam todos orgulhosos, conforme está escrito aqui, e o nosso Senhor Jesus, aqui na palavra dele, né? Ele chama os discípulos ao mesmo serviço e à humildade. Ele fala, olha, vocês aprendeis em mim também, né? Como ele falou para o povo, também fala, aprendei em mim que eu sou manso e humilde. Então, o Senhor Jesus chama a atenção deles aqui e chama para um serviço humilde. Porque, irmão, servir a Deus também é um serviço humilde. E aqui, ó, é o que ele fez aqui. O próprio Senhor Jesus, ele é uma humildade glorioso. Por quê? Porque, irmãos, veja, nessa expressão do Senhor Jesus, ele mostrou quanto ele é humilde, porque ele foi dar a vida dele para toda a humanidade, para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, né? Então, veja, glória a Deus. Só um minutinho, irmão. Manja, você me coloca de anfitrião de novo, tá bom, filha? Glória a Deus. Então, amados, vejamos que a expressão suprema da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, foi a sua própria morte. Ali está ali a morte que ele é sacrificial, que serviu como um resgate de todos nós. A morte de Jesus gerou um resgate para todos nós que somos cristãos, todos aqueles que creem em Cristo, que é salvo nele, que aceita ele como seu fiel Salvador. Essa foi a maior expressão, a própria morte dele mostrou a sua humildade. Lembra que uma vez Pilatos falou assim para ele, né, que Pilatos tinha poder de dar a vida a ele ou a morte, quer dizer, poderia libertar ele ou deixar que ele morresse. E ele falou assim que se o poder não viesse do alto, ele não teria nenhum poder desse. Mas aquilo mexeu com Pilatos muito grande. E o Senhor falou, mas como meu reino não é daqui? Se fosse daqui, eu ia chamar 12 legiões de anjos, né? Para vir defender ele. Mas ele falou, meu reino não é daqui. Irmãos, olha que obra linda que o Senhor Jesus fez. Isso aí, então, essas palavras que o Senhor Jesus ecoou, nós podemos ver, irmãos, lá em Isaías, no capítulo 53, Mateus também, ele aplicou ali no capítulo 8, versículo 17. Vou ler aqui para vocês o Mateus, Isaías 53, vocês vão ler completo. Se eu ler aqui, vai demorar muito tempo. Mas no Mateus capítulo 8, versículo 17, diz assim, olha. Glória a Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está vendo, meu amado irmão, minha amada irmã? O Senhor Jesus foi humilde. Tomando esse cálice, ele levou para si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Alguém vai perguntar assim, mas irmão Júlio, ainda nós temos enfermidade na terra. É verdade, com certeza. Só que se o Senhor achar graça de libertar, glória a Deus. Só que quando nós entrarmos no céu, lembra de Apocalipse, capítulo 21?
novos céus e nova terra, e ali está escrito que o Senhor, o nosso Deus, ele removerá de nós as lágrimas, as dores, dores quer dizer enfermidades, as tristezas, angústia, clamor, e removerá a morte, quer dizer, pronto, o Senhor removeu a enfermidade, nunca mais teremos enfermidade na glória de Senhor Jesus. Isso é uma questão só de tempo, tá bem, meus amados? Para que complete essa grandiosa obra. E aqui na terra, nesse corpo mortal, o Senhor tem poder também para fazer as libertações e os milagres. Louvado seja Deus, tá bem? Glória ao Senhor. Então vamos lá, amados. Aqui, vamos agora ver aqui na passagem aqui, amados, no versículo 29, voltamos de novo aqui a Mateus, glória ao nome do Senhor, versículo 29 não, perdão. Ainda vamos continuar aqui nessa parte aqui que o Senhor Jesus disse, que ali ele chamou todos eles pertinho deles, e bem sabeis, né, irmãos? E pelos príncipes, o maior, né, quem é o dom, o príncipe, o rei, ele governa os menores, os súditos. Mas lá na glória do Senhor Jesus, não é desta forma. Se alguém quer ser grande, que se faça servo. Se alguém quer ser o maioral, que ele volte a ser servo. É isso que o Senhor Jesus estava explicando ali, tá, irmãos? Para todos eles ali, e eles começaram a entender. Lembra que Jesus, ele sendo rei, depois da Santa Ceia, depois que eles se alimentaram, o Senhor Jesus tira as suas vestes, coloca uma toalha no seu lombo e começa a lavar os pés do Senhor. Até Pedro falou, tu venhas a mim, né? Porque, na verdade, Pedro achava melhor que eram os discípulos que deveriam lavar o pé do mestre. E o mestre, claro que não. O mestre falou que eu estou fazendo hoje, vocês não entendem, mas vocês vão entender lá na frente. E assim é o que o Senhor está ensinando aqui. Essa passagem nós temos ela em Mateus, capítulo 10, versículo 46 a 52, né? Oh, perdão, eu estou misturando aqui, desculpa, isso aqui é do cego, nós já vamos chegar lá, tá bom? Então, nós vemos aqui, irmãos, que quem quer ser grande diante do Senhor Jesus, ajuda o seu próximo, se faça servo do seu irmão, ajude ele, e aí nós, então, agradaremos o Senhor. Agora, aquele que quer ser grande, que quer ser servido pelos seus irmãos, esse torna-se os menores na presença do Senhor lá no reino de Deus. Irmãos, olha como é interessante. A humildade, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus tem humildade, quando eles têm humildade, vocês podem ver que ele ajuda o seu próximo, ele se preocupa pelo seu irmão, pela sua irmã, ele se dedica pela pessoa. Não, o amor próprio fica de lado, vai mais para o amor pelo teu irmão, pela tua irmã. Alguns irmãos, algumas irmãs, por falta de entendimento, às vezes faz coisas que não deveriam fazer, machuca a gente, mas quando você tem Cristo no seu coração, você sabe e fala assim, Senhor, perdoa ele não sabe o que fala, Senhor, perdoa ela não sabe nem o que está fazendo, Senhor, tenha misericórdia. Mas continua, né? Fazendo o bem. E é assim que nós temos que fazer, irmão. Ajudar um ao outro para que todos nós entramos no reino do céu através da compreensão do amor, da humildade e da palavra. Tá bem? Então é isso que o Senhor aqui nos dá a graça. Agora, irmãos, nós vamos ler sobre os dois cegos de Jericó. Glória a Deus. E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que os dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão o repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse, o que queres que vos faça? E disseram-lhes ele, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, nós vemos aqui na palavra que isso aí também tem em Marcos, né? Claro, nós vemos lá. Irmãos, esse homem, eles estavam num caminho e ele ouviu uma multidão, né? Eles ouviram a multidão, eles estavam ali no caminho, mendigando, pedindo esmola. Aquela época era muito difícil, né, irmãos? Não é como hoje tem um auxílio, tem uma coisa que possa ajudar a pensão, ou então aposentadoria. Esses homens não. Hoje, irmãos, conforme a enfermidade de uma pessoa, se ela está com deficiência física, ainda ganha até uma aposentadoria, né? Ou um auxílio-doença. E naquele tempo não existiam essas coisas, irmão. Então eles tinham, era muito árduo, muito sofrimento, eles tinham que se virar mesmo. E qual era o caminho que ele tinha? Não dá para trabalhar, não dá para fazer nada. Então era ir para a beira da estrada, onde o povo passava, e falar: olha, tenha piedade, me dê uma esmola para comer alguma coisa, irmãos. E aqui, naquele dia, o Senhor Jesus está passando por ali, né? E esses dois estavam sentados no caminho, ouviram falar de Jesus, porque o povo glorificava a Deus e falou de Jesus. Irmãos, agora veja que é interessante. Esses dois cegos, claro que eles também eram judeus e provavelmente eles também ouviam as escrituras, ouviam porque iam nas sinagogas para ouvir a palavra que estavam ali, que eu acho que era a Torá na época deles, que é o Velho Testamento, os mandamentos de Moisés, Salmos e assim por diante, né? E tinha uma profecia que falava que ia nascer o Messias, ia vir ao mundo, o que vem dos lombos de Davi, o filho de Davi. Olha a intimidade desse cego, nunca viram Jesus. E olha a intimidade da palavra de Deus com os cegos. Os cegos tinham conhecimento da palavra de Deus. E ele ouviu falar de Jesus, porque as obras que faziam, vocês lembram de Nicodemos? Nicodemos em João, capítulo 3. Nós podemos ali, irmãos, ir para Nicodemos ali, em João, capítulo 3. Olha só que Nicodemos vai falar com o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui está escrito assim, bem claro, vou ler para não errar. Olha só. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem era príncipe. E este Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: olha, presta atenção o que Nicodemos foi falar para Jesus. Rabi quer dizer mestre. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Olha só, ele confessou. Agora ele está dizendo, bem sabemos, quer dizer, ele não estava sozinho. Ele estava nessa sinagoga, tinha mais príncipe ali, eles começaram a ter uma reunião, uma discussão, observando as escrituras e observando Jesus Cristo. E tudo que Jesus fazia estava conferindo com as escrituras. E por isso que Nicodemos chegou para ele e falou: ó, bem sabemos, quer dizer, não tem dúvida de mais nada, que ninguém pode fazer essas obras se Deus não for com ele. Então já entendeu que Jesus era o Messias. Bom, irmãos, aqui depois, é só até aqui para vocês entenderem. Tanto que o final de Nicodemos, ele creu em Cristo Jesus e ele se transformou num discípulo de Jesus Cristo em oculto, porque se os outros soubessem, ia tirar o principado dele, mas ele ficou, ele era um dos discípulos de Jesus em oculto, como José de Arimateia também era. Louvado seja Deus. Amados, e aí, lógico, esses cegos também tinham esse conhecimento. Louvado seja Deus. Mas a multidão repreendia, irmãos, para que os cegos ficassem calados. Mas, irmãos, olha a fé deles. Você sabe que quando uma pessoa é repreendida, ela murcha, né? Ela fica sem graça, e mesmo que ela tenha um conhecimento, ela perde e fica envergonhada. Esses homens aqui não tinham nada a perder, irmãos. Se eles ficassem envergonhados e quietos, nunca iriam receber esse milagre, que era o desejo dele. Irmãos,
Nós temos desejo de ser libertos, muitos têm desejo de ser curados, ser liberto. Amados, ter desejo é uma coisa, mas fazer é outra, tá bom? Eles aqui tinham o desejo da libertação e encontraram a oportunidade e foram para os pés do Senhor Jesus até conseguir a sua libertação. O que aconteceu? A multidão estava repreendendo eles, né? Quer dizer, para a multidão, eles não serviam para nada, estava estorvando. Essa é a verdade. Por isso, amados irmãos, temos que tomar muito cuidado quando nós estamos reunidos, e às vezes tem uma irmãzinha que é mais frágil, outro irmão que é mais frágil de entendimento, às vezes fala coisas que não condiz e parece que te incomoda. Aí que nós vamos usar a paciência. E Deus permite isso para ver a tua paciência. Se você, como nós lemos aqui no anterior, se nós vamos ser, né, cada um de vocês, vão ser orgulhosos, só querendo as melhores posições, ou todos vão ser humildes para ter a mesma liberdade. Irmãos. E aqui esses cegos, eles foram repreendidos, mas não se intimidaram, muito pelo contrário, falou com uma voz mais alta. Ele disse bem claro, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus parou, chamou os dois, aquela multidão que repreendeu os dois já não repreendeu mais, porque o próprio mestre mandou chamar. E aí eles tiveram que trazer diante de Jesus Cristo. E aí tem uma conversa entre Cristo e o cego. E o Senhor Jesus disse: o que queres que eu faça? Lógico que o Senhor Jesus sabia, amados irmãos, que eles queriam, o Senhor conhece o coração, eles queriam ser curados. Se esse cego dissesse assim para Jesus: Senhor, dá uma esmola para mim, com certeza, irmão, estaria ali Judas na bolsa, né? Tinha uma bolsa ali, poderia dar até um dinheiro para ele. Mas os cegos tinham um objetivo no coração deles, de ser liberto daquela enfermidade. E ele encontrou que alguém poderia fazer isso, porque se ele chamou que Jesus era o filho de Davi, então ele conhecia que Jesus era o Messias, poderoso para tirar a enfermidade deles. E foi o que eles responderam para Jesus. Disseram então os dois para o Senhor Jesus: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Olha como eles foram objetivos. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de uma íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo os dois começaram a ver. E o que aconteceu? Não quis sair mais dos pés do Senhor. Seguiu o Senhor Jesus. Olha que obra linda, irmãos. Que obra linda que o Senhor fez. Glória a Deus. E eles creram. E com isso, o que nós aprendemos? Amados, se cada um de nós temos um objetivo com o nosso Senhor Jesus, que é para o bem da nossa alma, porque era para o bem deles também, para que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida, com certeza ele vai fazer a obra para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Hoje, irmãos, nós estamos vendo assim. Olha, presta atenção nisso, amado. Nós estamos vendo que muitos cristãos, eles só querem ser curados. Senhor, me cura, me cura. Mas esse é o objetivo? Ou nós chegamos para o Senhor e falamos assim: Senhor, me cura, para que a minha vida seja glorificado o teu nome, que todos que me olharem, eu liberta das minhas enfermidades e eu posso proclamar para eles dizendo: foi o meu Deus, está aqui a obra que Deus fez em minha vida, no meu corpo. Por quê? Porque é o nome dele que vai ser glorificado. Tá vendo, irmãos? Aí tem sentido, porque muitas pessoas ser curadas depois, que nem os 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas só voltou um para Jesus ser glorificado. E os 9? O Senhor Jesus olha para aquele um que voltou, ajoelhou, adorou a Deus, adorou o Senhor, e o Senhor falou: cadê os 9? Ele nem soube responder. E adiantou ser liberto, irmão, depois morrer e ir para o inferno? Adianta alguma coisa para isso? Não. Então, amados, nós temos que entender que tudo que Deus fizer na nossa vida, nós temos que glorificar Ele, agradecer Ele,
pela nossos casamentos, nossos filhos, pelo nosso trabalho, até, irmãos, se um momento a gente estiver passando alguma necessidade, alguma prova, alguma situação, glorifica a Deus para isso te dar conhecimento de Deus, gerar paciência, saber que você nunca vai ficar desse jeito, porque o Senhor é teu pastor, ele virá ao teu encontro. Ele vai vir ao encontro de todos nós. Deu a entender isso, queridos? Então, amados, essa é a passagem da palavra de Deus que Deus nos dá aqui hoje. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia.